o momento que eu me senti mais excluído, eu vou te contar aqui. Olha, você se sente solitário na faculdade? Então esse vídeo é para você. Você deve saber que quando você entra na faculdade, você tem uma série de mudanças bruscas. Ou você vai morar em outra cidade, em outro estado, quando você tem condições disso. Ou então você vai ficar na casa dos seus pais e você precisa trabalhar. E normalmente quem entra na faculdade está nos seus 17, 18 anos. Olha, eu vou te dizer que no fim não é nada fácil e eu já tive nessa situação, na sua situação. E eu sei que a solidão, ainda mais em 2025, com tecnologias, com redes sociais, se você tem esse sentimento, assista esse vídeo até o final. Que talvez acalme um pouco o seu coração. Olha, eu me chamo Juliano. Eu tenho 32 anos e eu estou terminando o curso de medicina. Eu mudei totalmente de carreira nesses últimos anos. Eu pensei muito em gravar esse vídeo, pois o tema, o tópico de solidão acaba sendo muito importante hoje em dia. E apesar de muita gente se falar, apesar de muita gente falar sobre isso, se torna algo muito repetitivo, talvez. Eu vou te falar um pouco minha história e talvez você se encaixe na minha história, mas eu sempre fui muito solitário de forma geral. Desde o ensino médio, desde a escola, eu nunca tive muitos amigos. E isso foi lá pela época de 2008, 2006, 2007, 2008, quando eu estava no ensino médio e o início da internet estava surgindo. Então eu nunca fui de fazer muitas amizades, apesar de eu sair com meus colegas. Não tinha nada de errado comigo, nem com você, no caso. Se você sai ou não sai, não importa. No fundo, não importa, né? Em 2010, eu comecei o curso de biomedicina no interior de São Paulo. E eu morava na época, antes, no ensino médio, eu concluí no estado do Mato Grosso. Ou seja, era um pouquinho longe. E quando eu entrei na biomedicina, eu entrei com 17 anos, eu era muito novo. Como você pode estar entrando agora na faculdade. E eu morava numa cidade e precisava viajar para outra cidade. Nesse trajeto, eu acabava pegando... Teve uma época que eu peguei um ônibus, teve uma época que tinha uma van para fazer esse transporte de alunos, que era muito comum. E apesar de ter contato contínuo com esses colegas, com esses alunos que iam de uma cidade para outra para fazer faculdade, eu nunca consegui me identificar com ninguém. E no final, eu acabava ficando sozinho, sem amigos. E isso continuou durante a biomedicina inteira. E nesse momento, nesse período, eu tive que aprender uma habilidade. O que é isso? Eu tive que aprender a perder o medo de me expor. Ou seja, eu tinha que aprender a fazer as coisas sozinho, ir numa festa sozinho, ir no bar sozinho, no cinema sozinho, fazer tudo sozinho. No final não tinha companhia, porque morava apenas eu e minha mãe, então não tinha muita companhia. Não tinha alguém para sair. Eu tinha muita dificuldade de fazer esse tipo de amizade. E eu comecei a biomedicina, como eu falei, em 2010, eu me formei em 2010. Eu comecei em 2010, terminei em 2013, 10, 11, 12, 13. E comecei o mestrado em 2014. Eu comecei o mestrado pela universidade, pela Unesp. E eu fiz o mestrado também da mesmo modo. Eu não tinha muita amizade, eu tinha um colega ou outro que fazia também o programa de mestrado ou doutorado, mas acabava não tendo muito contato com ninguém. Apesar de eu conviver no laboratório com alguns colegas, não tinha essa intimidade, não tinha amizade. E no final, novamente, era eu sozinho. Olha esse momento de biomedicina, de fazer o mestrado, e o momento de ter contato com os outros foi muito difícil. Inclusive, gravar esse vídeo é um desafio, conseguir falar com uma câmera e não ter ninguém me ouvindo. Porque é assim que eu passei boa parte da minha vida. Eu acho que o único tipo de amizade que eu tinha é através de videogame, por exemplo. Que eu tinha muitos amigos de jogos online. Eu acabava tendo esse tipo de amizade. Depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula numa faculdade particular no interior do Mato Grosso do Sul. E eu era biomédico e dava aula nessa faculdade. E eu percebia também que eu não conseguia fazer amizades com meus colegas de trabalho. Rapaz, olhando aqui, ó,
tá na hora de cortar o cabelo. E essa dificuldade, tanto com meus colegas de trabalho quanto meus alunos, eles permaneceu durante todo esse período. Eu fiquei de 2016, 2017, 2018, 2019 dando aula nessa faculdade, nessa faculdade particular. E apesar da minha relação com os meus colegas, eu ainda me sentia muito solitário. Eu tenho certeza que esse vídeo não vai para muita gente. Enquanto eu estava em 2017, eu comecei a almejar uma alternativa, uma mudança de carreira, porque no fundo eu pensei o seguinte: talvez não seja um problema comigo, talvez o problema é com o que eu faço, talvez o problema seja com a minha carreira, talvez o problema seja no meu trabalho. E em 2017 eu comecei a almejar e comecei a estudar para entrar no curso de medicina. Em 2020 eu iniciei a graduação de medicina. E eu vou te contar o seguinte, você não vai acreditar. Novamente eu não conseguia fazer amizades. A graduação se torna muito solitária. Eu tenho uma dificuldade gigante em fazer amizades e as pessoas têm dificuldade em me chamar para fazer as coisas. E aqui eu não vou falar nada para você se inscrever no canal, para você curtir esse vídeo. Eu só quero que você saiba que você não está sozinho. O momento que eu me senti mais excluído, eu vou te contar aqui. Eu vou te contar agora o momento que eu me senti mais excluído durante todo o curso de medicina. Eu lembro que eu estava saindo do mercado, e eu estava saindo, passando pelo estacionamento e tinha colegas meus vindo. E eu estava com uma sacola de cerveja, né? E aí meus colegas passaram e me convidaram: Juliano, nós vamos tomar uma cerveja e pedir uma pizza na casa do fulano. Você não quer ir? Eu falei: beleza, eu vou. E é pertinho de casa, né? Eu vou de a pé. E aí esse dia eu fui. E nós, né, tomamos cerveja, conversamos, pedimos uma pizza, tal, foi legal. Porém, pra mim, na minha cabeça, foi legal. E aí nesse momento, depois que eu fui pra casa, passaram alguns dias, nunca mais me chamaram pra nada. E o momento que eu me senti mais solitário foi quando eu mandei mensagem para 3 dos meus colegas. Mandei mensagem da seguinte forma: fulano, se tiver alguma coisa, pode me chamar. Se vocês forem novamente tomar cerveja, pode me chamar. Se vocês forem fazer alguma coisa, pode me chamar. Porque como eu morava num lugar muito pequeno, eu não podia chamar ninguém na minha casa. É óbvio que eu poderia convidar para ir num bar. Mas eu fiquei me oferecendo para 3 pessoas, 3 colegas meus, para me chamarem caso fossem novamente beber, novamente pedir uma pizza, novamente ter alguma convivência. E no final é basicamente assim, né? Vou sim. E nunca mais me mandaram. Na verdade, nunca mais me mandaram mensagem, né? Isso que nós era colega de aula, isso já era 3 anos de convivência juntos. No final, o que fica é o seguinte: se você tem essa rejeição com seus colegas, se você se sente desse modo, eu sugiro você procurar um psicólogo, que é o que eu fiz, é o que eu faço, é o que eu tento fazer, né? E focar em outras atividades, focar nos seus estudos. Acho que é isso.